Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Que bom é estarmos juntos, cultuando, louvando, adorando, engrandecendo o nome de Jesus. É a razão de estarmos aqui. Sempre vou enfatizar isso. Jesus é a razão de estarmos aqui. É porque Ele está vivo que o cultuamos, que o louvamos. Ele é a estrela, Ele é a luz. Ele está sempre em evidência. E esses louvores, eu acredito que com a sinceridade dos nossos corações, as nossas intenções, nós aqui, vocês aí nas casas de vocês, engrandecemos, louvamos, e eu tenho certeza que esses louvores chegaram até os ouvidos de Jesus. Não é muito difícil, porque Ele está dentro de nós. Então nós cantamos e louvamos, e Ele está aqui dentro. Aqui dentro. Então é gostoso, é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que está presente. Deus não apenas é aquele que está no trono, Ele não precisa se locomover de onde Ele está para estar em todo lugar, porque Ele é onipresente. Então Ele está em qualquer lugar, e eu creio na presença integral de Jesus aqui e aí, na sua casa. Amém? Deus te abençoe. Eu gostaria que mais uma vez hoje você preparasse o solo do teu coração para receber a preciosa semente da palavra de Deus. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos guia. O salmista já dizia que a palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Eu quero que nessa noite, eu tenho certeza que é a intenção também do Espírito Santo, que você se permita ser banhado, ser lavado, ser inundado com a palavra de Deus, que possa fazer um efeito transformador, fortalecedor na sua vida, assim como tem feito na minha. Então, se nós estamos de pé, é porque a palavra do Senhor tem nos levantado e nos sustentado. E nesta noite é o desejo do meu coração que você seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Quero aqui deixar um abraço apertado em cada um dos irmãos da IBAMOS, aqueles que não pertencem a IBAMOS ainda, mas que está conosco também, que estão conosco nesta hora, seja também abraçado por nós. Estamos com muita saudade de vocês. Não é legal estar aqui e ver as cadeiras vazias, mas eu acredito que é um tempo em que Deus tem permitido, e Deus tem sempre um propósito extraordinário por trás de tudo isso. Então eu creio que a gente vai passar por esse momento de cabeça erguida, mas o mais importante é que a igreja está de pé, cultuando, louvando, engrandecendo, se fortalecendo, amadurecendo, se enraizando, se estruturando em Jesus. Isso é fantástico. No meio dessa pandemia toda, a igreja tem crescido, se expandido, a igreja tem anunciado e comunicado, tem feito o seu papel nesta terra. E isso é louvável, é digno de estarmos engrandecendo o nome do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, a gente trazer uma reflexão para edificar os nossos corações, nos ensinar, nos fortalecer, nos exortar. A palavra de Deus tem essa função. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de João, no capítulo 13. Do Evangelho de João, nós vamos ler do versículo 12º ao 20º. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 20, no capítulo 13 do evangelista João. Amém? Vou estar lendo aqui, você por favor acompanhe na sua Bíblia.
depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: companheiros, o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, igualmente façai-vos também. Em verdade, vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que escolhi antes, para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras do nosso Senhor Jesus. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de orar com você para que o Senhor, mais uma vez, nos abençoe a sua palavra e o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Feche seus olhos. Pai querido, louvado e engrandecido seja teu nome. Obrigado pela tua palavra que foi lida. Fale conosco, ajuda-nos a compreender a mensagem ao qual o Senhor quer transmitir aos nossos corações. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. É sobre esses simples temas que eu gostaria de discorrer nesta noite, essa breve reflexão. Jesus é o exemplo a ser seguido. Sendo Jesus o enviado de Deus a esta terra, ele foi enviado com uma missão e um propósito específico para nos ensinar, para nos mostrar, nos trazer de um lugar de trevas para Deus e nos ensinar como viver, nos ensinar como Deus espera que o homem seja. Jesus é o exemplo a ser seguido, se não o único exemplo a ser seguido. O ponto principal deste texto que nós lemos é o versículo 17, que diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se sabemos, se temos posse, se foi nos passado, se Jesus nos ensinou, se nós aprendemos, é dever nosso praticar exatamente o que Jesus Cristo tem ensinado. A mensagem de Jesus é para todos os povos, línguas, raças, nações. Não há ninguém em todo o mundo que esteja fora dos planos salvíficos de Jesus ou de Deus. Jesus, o exemplo a ser seguido. Todavia, não basta saber, vai dizer Tiago no capítulo 1, versículo 22 a 27, não basta saber, devemos colocá-la em prática. Tiago deixa claro que as bênçãos são decorrentes de fazer o que a palavra de Deus diz, não somente ouvi-la. É muito bonito, é muito bom, a Bíblia é um livro extraordinário, mas não é um livro para ficar na teoria. A palavra, o que Jesus ensinou,
é algo que deve ser colocado em prática, em especial pela igreja de Jesus, que é quem confessa com os seus lábios que tem Ele como Senhor e se submete ao seu senhorio. Mas a palavra, os ensinamentos de Jesus são para todas as pessoas, sem exceção. Ninguém está de fora. Em todo o mundo, os seres humanos, é para todas as pessoas os ensinamentos de Jesus. Jesus é o exemplo para todas as pessoas. Jesus é o exemplo para tudo que nós fazemos, para todas as nossas escolhas. Jesus é o exemplo para as nossas decisões. Jesus é o exemplo para os nossos planos, nossos projetos, nossas prioridades. Jesus é o único exemplo que devemos seguir. Ele é a pessoa que temos que tê-lo como parâmetro para a nossa vida como um todo. É Jesus Cristo. Lendo esta passagem, eu me deparei com uma pergunta que fiz para mim mesmo. O que aconteceria se eu, Joaquim, seguisse o exemplo de Jesus em todas as áreas da minha vida? E eu comecei a fazer essa pergunta e estendê-la para o plural. O que aconteceria se nós seguíssemos o exemplo de Jesus? Jesus fez ensinou muitas coisas. Eis aqui um pequeno texto de um ensinamento extraordinário, maravilhoso, sublime que Jesus ensina à sua igreja, aos seus discípulos. Se uma pessoa quiser ter sucesso na vida, ela precisa aprender com Jesus. Se uma pessoa quiser brilhar neste mundo, precisa aprender com Jesus. Se uma pessoa quiser ter paz em seu coração, paz verdadeira, precisa olhar e seguir e adotar os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus é rei, enviado por Deus, deu todo o poder a ele para que ele governasse nos céus e na terra. Não há ninguém comparado a ele. Jesus é único. Ele é a única pessoa em todo o mundo que merece o nosso olhar voltado para ele e que copiemos ao pé da letra tudo aquilo que ele ensinou. Jamais alguém se decepcionou com Jesus. Jamais alguém se decepcionou com Jesus. Jamais alguém se decepcionará com Jesus. Jesus é a pessoa que nos liga ao Pai, que nos reconcilia com Deus. Ele não olha cor, posição social. Jesus, ele tem um abraço amoroso, completo, inteiro, para todas as pessoas que aceita a submeter-se ao seu senhorio, que crer nele como Senhor e Salvador. Jesus é o exemplo a ser seguido. O que aconteceria se nós seguíssemos o exemplo de Jesus? Coloquei aqui duas questões para a gente discorrer sobre ela. A primeira dela é que eu acredito que se todas as pessoas, se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, nós entenderíamos que a nossa luta é contra as trevas e não estaríamos lutando uns contra os outros. Se seguíssemos o exemplo do Mestre, se seguíssemos os ensinamentos de Jesus, se dessemos ouvido à palavra dele, toda a igreja de Jesus entenderia que a nossa luta não é contra os seres humanos. Se a gente fazer uma leitura precisa da Bíblia, a gente vai entender de Gênesis a Apocalipse que há dois mundos. Há um mundo espiritual e há um mundo material. Há dois ambientes. Há o ambiente da luz e há o ambiente das trevas. Há duas realidades, o amor e o ódio. Há dois destinos, a vida eterna e a morte eterna. Há dois poderes atuando no universo, o bem e o mal. Há dois caminhos, o estreito e o largo. Há dois exemplos a ser servido, o exemplo de Jesus e o exemplo do diabo, que é o nosso inimigo declarado. Se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, nós entenderíamos que o nosso inimigo de verdade é o capeta, é o carcará, é o bicho ruim, é o inferno.
é o príncipe das trevas. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai escrever que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os denominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais, do qual as nações, dos quais atuam nas regiões celestiais. Paulo vai ser claro e dizer para os efésios e para nós que nós temos um inimigo em comum. É as trevas, são as trevas, é o inimigo, é o capeta. Esse é o inimigo da igreja. Mas o que a gente enxerga hoje em dia é a igreja brigando contra a própria igreja, cristãos brigando contra próprios cristãos. Dentro dos lares, querido, falta o exemplo de Jesus. As casas, as famílias precisam olhar para Cristo e seguir o seu exemplo para identificar quem é o seu inimigo de verdade. Eu quero que nessa noite, com essa breve reflexão, você compreenda que Jesus é o exemplo a ser seguido, que você deve olhar para ele, não desvie o seu olhar para nenhum outro, por mais atraente que seja, por mais bonito que seja, olhe para Jesus, abra os ouvidos, escancare seu coração para receber o que Jesus tem para ensinar. E qualquer coisa que você for fazer, agir, falar, se comportar, olhe para ele. Se você achar que ele não faria, não faça, porque Jesus é o exemplo perfeito. Pegamos-nos lutando uns contra os outros, nos degladiando, combatendo entre si, nos ofendendo. Fazemos questão de descobrir e expor as misérias dos outros. Jesus tem apenas uma igreja. Jesus tem apenas uma família. Jesus tem apenas um povo. Não há filhos privilegiados de Deus. Há apenas filhos. Não há grupos seletos. Não há um grupo selecionado por Deus, a igreja é uma só. Eu quero que essa mensagem apenas não alcance os membros da Igreja Batista Monte Sião, mas todas as pessoas, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos aqueles que abrem a boca e professam Jesus como Senhor. Eu peço a você que dê ouvido ao que Jesus está ensinando no capítulo 13 de João. Jesus está ensinando o princípio de servir, de buscar o benefício do próprio, e buscar o benefício do próximo, melhor dizendo, perdão. Como filhos de Deus, precisamos voltar o nosso olhar para Jesus, seguir seu exemplo, agir uns para com os outros do mesmo jeitinho que ele nos ensinou, queridos. É isso que João está escrevendo as palavras de Jesus. Jesus deu muitos ensinamentos e todos eles, nenhum deles é dispensável. Todos são indispensáveis para nós. Nós precisamos olhar para Jesus. Se a gente quiser se unir e quiser que a igreja tenha um posicionamento diferente desse mundo que estamos vivendo, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar, abrir os olhos e nos conscientizarmos do verdadeiro lugar em que estamos. É do lado da luz e não do lado das trevas. A igreja não pode brigar entre si. Veja o que o versículo 15 diz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Alguém a quem estamos imitando? Quando nos machucamos, quando nos ofendemos, quando nos afastamos, quando nos sentimos melhores, como julgamos, a quem estamos imitando? Como seguidores de Jesus, deveríamos tratar uns aos outros da mesma forma que Jesus Cristo tratou e trata a cada um de nós.
É essa mensagem que Jesus Cristo ensina à sua igreja. Nós devemos ter o mesmo comportamento de uns para com os outros que Jesus Cristo teve conosco. A gente não pode ter um comportamento diferente daquele que Jesus teve conosco, porque não estaríamos nos identificando com Ele. O poder enganador de Satanás é tão grande que ilude todos aqueles que não têm o amor de Deus em seu coração. E Jesus diz que esses são os filhos do diabo. É uma palavra dura de se ouvir, mas existem os filhos do capeta. Jesus disse no João capítulo 8, versículo 44, vós pertencem ao vosso pai, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Siga o exemplo de Jesus em todas as áreas da sua vida e descubra a razão de você viver. Jesus é aquele que nos ensina. Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida. Quando nós tomamos o exemplo dele para nós, quando nós olhamos para ele e decidimos fazer igualzinho ele fez. Eu quero que você saiba uma coisa hoje. Os meus amados irmãos em Cristo da IBAMOS, a maioria acredito que já sabem. Muitos que irão nos ouvir agora não sabem ainda. No terceiro ano em que eu estava casado, a gente lá em casa, eu e minha esposa, a gente não estava convivendo muito bem. Uma guerra se travou dentro da minha casa. E nós parecíamos inimigos um do outro. Inimigo um do outro. A gente feria uma outra. A gente não estava conseguindo conversar, para você ter uma ideia. E nesse momento, o homem tem a razão, a mulher tem a razão. Eu queria colocar a minha vontade, ela queria colocar a dela. E a gente não conseguia viver em comunhão dentro do próprio lar, um lar pequenininho. E aí chegou um momento, eu quero que você saiba com esse pequeno testemunho o que é seguir o exemplo de Jesus, o poder que tem seguir o exemplo de Jesus, o efeito que faz na vida de uma pessoa seguir o efeito de Jesus. O meu lar estava a ser destruído em 3 anos. E chegou um momento que não dava mais, então quando não dá mais é separar. E aí chegamos a um denominador comum, vamos separar, você vai para um lado e eu vou para o outro. E naquela noite, eu dobrei os meus joelhos no chão e eu falei assim, Senhor, eu sinto no meu coração que essa decisão não te agrada. Eu sinto no meu coração que o Senhor não está alegre e feliz com essa decisão. E aí, querido, eu comecei a olhar para dentro de mim e eu não via mais uma pessoa que estava com a razão. Eu já via um ser mesquinho, podre, orgulhoso, prepotente, que queria colocar sua vontade acima de qualquer coisa. E eu pedi misericórdia a Jesus naquele momento ali e pedi orientação a Ele e sabedoria para não permitir com que o barco da minha família afundasse. E Jesus me levou a uma palavra muito extraordinária e Ele falou assim, olha, haja com a sua esposa da mesma forma que eu ajo com você. Foi dessa forma que eu entendi o Espírito Santo ministrar no meu coração. E eu percebi, querido, que eu não estava agindo nada como Jesus agia comigo. E eu falei assim, mas vai ser muito difícil. Vai ser difícil fazer isso. Porque ela não vai aceitar. E eu tive uma surpresa tão grande, porque no outro dia, Deus havia ministrado da mesma forma no coração dela. E a partir daquele momento, nós começamos a olhar para Jesus e nós decidimos, a partir daquele momento, a seguir o exemplo de Jesus. E da mesma forma que Jesus Cristo estava tratando comigo, eu me comprometi em tratar com a minha esposa.
E ela comprometeu-se da mesma forma que Jesus tratava com ela tratava comigo. E a partir daquele momento, querido, o diabo começou a perder terreno na nossa casa, a perder espaço na nossa vida, porque começamos a seguir o exemplo de Jesus. Sentimos um poder transformador sobre nossas vidas. Eu hoje, e Josiane, eu e ela, vamos para 16 anos de casado. E são 16 anos de derrota do inferno, derrota do diabo e vitória para a glória de Deus. Porque decidimos seguir o exemplo de Jesus, olhar para Ele e agir um para com o outro da mesma forma que sentíamos Ele agindo conosco. Porque Jesus Cristo, Ele só quer o nosso bem. Ele nos mostra quem verdadeiramente são os nossos inimigos, quem verdadeiramente é o nosso inimigo. E nós precisamos olhar para Ele e seguir o exemplo dele. Jesus nunca combateu contra a luz. Já perceberam isso? Olhe, leia o ministério de Jesus. Ele nunca relutou contra o Pai. Jesus nunca rebelou-se contra as ordens do Pai. Em todo momento ele o defendeu, o honrou, o louvou. Ele se submeteu à vontade do Pai em todo momento. Jesus está ensinando para nós que nós devemos nos submeter à vontade dele, ao querer dele, ao senhorio dele. É aos pés de Jesus que nós temos que estar dobrados de joelhos. Se tem que chorar, é para chorar aos pés dele. Se tem alguma reclamação a fazer, é aos pés deles que fazemos. Mas ele é o nosso exemplo. Doa a quem doer. Não importa se temos que massacrar o nosso ego, se temos que pisar no nosso orgulho. Jesus precisa prevalecer nas nossas decisões. O que ele ensinou não é brincadeirinha. A gente vive um tempo em que a palavra de Jesus tem sido enfeitada. A gente enfeita para ficar muito bonitinha e a gente passa uma plana nela para chegar aos ouvidos do outro, de forma que ele não fique com raiva, que ele não fique triste, porque a intenção do diabo é que nós continuemos declarando que servimos a Deus, mas não temos Ele como Senhor. Ele não é exemplo. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, buscamos um outro exemplo que fere os princípios e os mandamentos de Deus. Jesus é o homem perfeito. Deus só aceita filhos a caráter de Jesus. E a gente aprende, se nós seguíssemos o seu exemplo, nós descobriríamos quem são ou quem é o nosso verdadeiro inimigo. Veja o que vai dizer Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que Pedro vai dizer. Para começar, né? Pedro, ele ensina sobre o nosso verdadeiro inimigo. E ele vai falar de lucidez, ele vai falar de vigilância, ele vai falar de resistência, ele vai falar de permanência, ele vai falar de firmeza, ele vai falar de fé. Olha o que ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês compreendem o que Pedro está ensinando para a gente? Vou repetir: Deus não tem duas famílias. Os irmãos em todo o mundo, Pedro está dizendo, passam pelos mesmos problemas. Nós temos que nos unir, queridos. Não apenas a Igreja Batista Monte Sião, mas independente de placa denominacional, independente do rótulo que colocamos no muro da nossa igreja, como povo do Senhor, nós precisamos dar as mãos e combater contra as trevas, mostrar para esse mundo vil, corrupto e podre que o diabo tem domínio sobre esse sistema maligno, que a igreja de Jesus é unida e que o capeta não vai entrar no nosso meio e nos colocar um contra o outro. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, combater juntos, unidos, independente, querido, das nossas convicções religiosas, dos nossos ritos de culto, das nossas liturgias. Isso não tem nada, isso não tem nenhum peso no céu. O que aconteceria se nós seguíssemos o exemplo de Jesus?
Uma segunda questão que a gente aprende é que se seguíssemos o exemplo de Jesus, não haveria tanta miséria no mundo. E a gente não está falando apenas de miséria espiritual ou financeira, mas é miséria de um modo geral. Eu não estou falando de igualdade não, querido. É utopia. Não tem como haver uma igualdade no sentido de bens materiais para as pessoas. Mas se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, o mundo não seria tão miserável como ele é. Porque igualdade não tem como acontecer, porque igualdade é dividir partes iguais para todo mundo. Então fica difícil, mas a gente pode ter equidade, sabe? Pensar com justiça, pensar com carinho, pensar com equilíbrio sobre as necessidades do outro, nos colocar no lugar do outro, pensar como se fosse o outro. E aí, querido, se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, eu te falo uma coisa, o povo cristão era um povo exemplar para este mundo em trevas. Mas sabe o que nós temos sido hoje? Nós temos sido motivos de chacota. Nós somos motivos de risos. Porque o mundo que está em treva olha para a igreja e vê os próprios cristãos se destruindo entre si, brigando entre si, se ofendendo. E eu chego a uma conclusão, que a gente perdeu a visão. A gente desviou o olhar em dado momento. E Jesus já não é mais o nosso exemplo. Já não estamos tomando decisões e fazendo escolhas e nos comportando a exemplo de Jesus. Porque jamais Jesus concordaria com esse tipo de vivência. Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia ensina: leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Vejamos o que Paulo fala sobre os que nascem de novo e vivem uma nova vida seguindo o exemplo de Jesus. Sabe o que Paulo vai ensinar sobre aquelas pessoas que nasceram de novo? Sobre você que está me ouvindo agora e já tem o Espírito Santo, já tem a marca do Espírito Santo, já é selado. Você que é cidadão dos céus, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que professa o nome de Jesus, sabe o que Paulo vai ensinar para você e para mim? Sabe o que Paulo vai ensinar para a igreja de Jesus? Paulo, na verdade, ele vai replicar os ensinamentos de Jesus no capítulo 12 da carta aos Romanos, do versículo 13 ao versículo 21, eu faço questão de ler esse texto para você. E eu gostaria muito que você tomasse nota, marcasse aí na sua Bíblia, para que toda vez que você tiver dúvida o que é seguir o exemplo de Jesus, você leia este texto. Olha o que Paulo vai ensinar a partir do versículo 9, tá? Quero fazer essa leitura, quero que você preste bem atenção no que Paulo vai ensinar. Ele está replicando os ensinamentos de Jesus. Olha o versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Olha o versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Permita-se dar honra aos outros mais do que a si próprio. Olha o versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Versículo 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Versículo 14, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Abençoar aqueles que nos perseguem.
Paulo não está falando do inferno, Paulo não está falando do capeta, ou de espírito imundo, ou dos enviados de Satanás. Paulo não está falando das trevas, mas há pessoas que em dado momento se deixam ser controlado por um espírito de raiva, de ódio, e acabam que perseguindo a gente. Mas Paulo está pedindo para que olhemos para dentro dessa pessoa e olhemos que ela também é um ser humano carente do amor e da misericórdia de Deus. E ele vai dizer: abençoe essas pessoas. Queridos, quando você se sentir perseguido, quando você se sentir contrariado, não revide com a mesma moeda, não dê o troco, não jogue a mesma pedra ou uma pior, abençoe. Hoje a gente vive um dia que, se você é cristão e você posta um simples pensamento nas redes sociais e uma pessoa não concorda, você já é alvejado, você já é perseguido, você já é contrariado, você é até xingado. Cristãos, querido, começam a te acusar, a duvidar, a colocar em dúvida se você é um filho de Deus ou não, só porque você teve um pensamento diferente do dela. Porque nós já estamos seguindo o exemplo de qualquer outra coisa, menos de Jesus Cristo. Porque Jesus ensina que nós devemos abençoar aquele que nos persegue e não amaldiçoá-los. O versículo 15 diz assim, alegres com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha o que vai dizer o versículo 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Parece que a gente está lendo uma afronta, não é? Parece que a gente está lendo uma coisa absurda. É o que Jesus ensinou. Seguir o exemplo de Jesus. Olha o versículo 17. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é certo aos olhos de todos. Siga o exemplo de Jesus. São ensinamentos deles. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Paulo diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe, querido, a gente está vivendo um momento em que a igreja de Jesus não precisa do diabo para brigar entre si. É só não ter um pensamento diferente. A gente precisa estar unidos, querido, independente de onde você esteja. Paulo, quando fez o ensinamento que nós lemos aqui, ele falou que temos irmãos em todos os lugares e que todos sofrem as mesmas perseguições. Jesus nos ensina a seguir o seu exemplo, a olhar para ele e agir exatamente como ele age. Veja o versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Como eu vou repetir o que já falei anteriormente, inimigo aqui não está falando do diabo para alimentar o capeta, alimentar o inferno, as trevas, os espíritos imundos, não. Inimigo aqui são aquelas pessoas que a gente não fala a mesma língua que ela. Às vezes uma pessoa nos contraria, tem um pensamento diferente, e já temos aquela pessoa como adversário. E começamos a soltar farpas. Nós começamos a maltratar, nós começamos a querer impor nossa vontade sobre ela. Usamos a palavra de Deus para sustentar nossos argumentos que estão certos. Mas a palavra diz: não alimente ele, cuide dele, trate dele. Porque foi isso que Jesus Cristo fez conosco. Jesus na cruz, ele olhou e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Siga o exemplo de Jesus. Para o último versículo, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Resista, querido. Resista. Vamos nos unir. Vamos nos unir. No céu não há um lugar reservado para os batistas. Não há um lugar reservado para os nossos amados irmãos assembleanos. Não há um lugar reservado para os nossos irmãos congregacionais, para os nossos irmãos da Universal, para os nossos irmãos, seja qual for a denominação.
Deus tem apenas uma igreja, um povo, uma família. Não há pessoas privilegiadas no meio do povo de Deus. Nós somos um povo só, lavado pelo sangue só. Nos submetemos ao senhorio de um só Senhor, a um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos. E apesar de todos, 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu quero que você entenda uma coisa: seguir o exemplo de Jesus não é pesado. Não é pesado. É pesado sim para quem não nasceu de novo. Não tem como uma pessoa que ainda não nasceu de novo se submeter a Jesus, porque ela está morta. Só se submete a Jesus quem está vivo. A Bíblia ensina que obedecer aos mandamentos de Deus não é nenhum fardo. Na verdade, a obediência é a consistência do amor a Deus. A obediência é a consistência, é o amor concreto a Deus. Jesus Cristo deve ser o nosso exemplo em todas as coisas em nossas vidas. Antes de qualquer situação, devemos olhar para Ele. Ele é o nosso parâmetro, Ele é a nossa base. É Ele que devemos copiar em tudo que fazemos. Vou te falar uma coisa, faça isso. Eu apliquei no meu casamento e como tem dado certo. Eu apliquei no meu ministério, eu apliquei na minha vida onde eu trabalho, na empresa. Eu apliquei nos meus relacionamentos com os meus amigos. Eu apliquei a seguir o exemplo de Jesus. Todas as pessoas que aplicaram em sua vida os ensinamentos de Jesus vivem uma vida real, verdadeira, sem mágoa, sem ódio. Vou repetir, a gente lê alguns comentários nas redes sociais de cristãos em Cristo Jesus, são comentários carregados de mágoa, de ódio, de raiva, expressando coisas ruins nas palavras, só porque a gente pensa diferente. Sigamos o exemplo de Jesus, queridos. Inunde seu coração de amor, vença o mal com o bem, diz a palavra. Pense no bem do outro, antes de pensar em você mesmo. Qualquer coisa que a gente for falar, escrever, postar nas redes sociais, enviar para alguém, deveríamos nos perguntar se Jesus faria aquilo. Qualquer coisa que você for fazer, se pergunte primeiro: Jesus faria isso? Jesus faria esse comentário? Jesus diria essa palavra? Teria esse pensamento? Jesus teria esse comportamento? Jesus teria essa postura? Pergunte. E se ele não teria, não faça, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é a luz, é o sal dessa terra. Jesus deixou você para ser exemplo. Você é uma testemunha de Jesus. Amém? Para encerrar, Mateus 7,12, olha o que diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que façam com vocês, pois esta é a lei dos profetas. Tudo aquilo que a gente quer que façam conosco, façamos com as pessoas primeiro. Lance a semente, plante amor, plante tolerância, plante alegria. Tudo aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você, faça primeiro com elas. Essa é a lei e os profetas, é os ensinamentos de Jesus. Precisamos examinar e praticar o manual, a Bíblia. Olha o que vai dizer Oséias 4,6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Mas uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Atos e consequências. Então, amados, nesta noite, espero em Deus que você tenha compreendido, que você tenha entendido. Siga o exemplo de Jesus. Ele é o nosso padrão de vida. Vou te falar mais. Deus não aceita nenhum filho que seja diferente de Jesus. Jesus é o modelo de pessoas que Deus espera em cada um de nós, homens e mulheres. Siga o exemplo de Jesus. Nós vamos louvar agora um cântico. O
com o Ricardinho. E após o louvor, vamos orar e impletar a bênção apostólica. Fique conosco ainda. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti, quero amar a quem tu amas, quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Eis-me aqui, Senhor. Cada um de nós que esteve atento à tua palavra, através do nosso espírito. Jesus aqui, Senhor, para sermos como Jesus, para termos no maior exemplo e entendermos que fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Jesus. E Ele é o nosso irmão mais velho. Apesar dele ser Deus e um só com o Pai, Ele veio aqui nessa terra como um irmão, para que nós entendêssemos como viver e aprendermos como viver e sermos iguais a Ele. Santo como tu, aleluia. Puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, 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 humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar. Você que nos ouve, que esteve conosco. É uma noite para você também reconciliar-se com Jesus. Quem sabe renovar a tua aliança com Deus. Quem sabe você tem seguido outros exemplos, tem olhado para outros alvos, tem desviado seu foco de Jesus e tuas atitudes têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Quero que você saiba que é comum, é normal. Mas é comum e normal também voltar atrás, se arrepender, pedir a Deus perdão, renovar a aliança com Ele. Eu peço a você nesta noite que abra teu coração, convide o Espírito Santo para dentro de você mostrar as áreas que estão secas, que estão em sequidão aí, parecendo um deserto, que precisa ser inundado pelo rio da água viva. E a exemplo de Jesus, submeta-se ao senhorio de Deus e deixe Ele fazer da tua vida algo extraordinário nesse mundo podre que nós vivemos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesta hora. Obrigado, Pai, por este momento, por este culto que eu tenho certeza que o Senhor recebeu, pelos louvores entoados que, além de alegrar os nossos corações, chegam aos teus ouvidos de uma forma perfeita e suave, porque parte de sinceridade, de fé. Obrigado pela tua palavra que
nem sempre nos deixa com um sorriso nos lábios, mas deixa o nosso coração em processo de mudança, quebrando o nosso espírito e a nossa alma, e nos leva dobrado de joelho à tua santa presença, se render ao teu senhorio. Jesus, nós pedimos a Ti ajuda para que tenhamos coragem de ter o Senhor como exemplo único da nossa vida. Pai, nós queremos agir exatamente como o Senhor age. Em todas as áreas da nossa vida, Jesus, queremos que o Senhor seja o nosso exemplo. Nos ajude, ajude esse irmão e essa irmã que nesta hora tem tido dificuldade, Senhor, de te ter como exemplo. Espírito Santo, fortaleça ele, fortaleça ela. Tira as escamas dos seus olhos, tira os tampões dos seus ouvidos, abra seu entendimento, que nós queremos copiar o Senhor, imitar o Senhor. Tu és o nosso exemplo, Pai, não há ninguém comparado a Ti, não há outra forma de vida que não seja a Tua. Não permita com que sejamos enganados pelo Deus desse século com D minúsculo. Não, Pai, nós queremos a cada dia mais honrar o Senhor com a nossa vida. Todo o Teu povo, Senhor, todo o Teu povo, independente de denominação, nós queremos estar unidos, um só povo, uma só igreja, independente das placas denominacionais, uma só igreja lutando contra as trevas, porque nós somos mais que vencedores. Mas a gente acaba aqui sofrendo quando brigamos entre nós mesmos e permitimos que o diabo fique no palco batendo palco. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que aceite a renovação da aliança desse irmão, dessa irmã, que nessa hora está se reconciliando contigo. Fortaleça a nossa fé e nosso espírito e esperança em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça, o Teu amor, o senhorio do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o Teu povo espalhado em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.